Bom dia, gente boa. Abramos nossas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio, capítulo 31. O pastor Cláudio tinha falado comigo sobre o mês da educação e a gente está no dia da educação teológica e a gente, pelo menos, eu estava conversando com o motorista da Uber vindo para cá. Eu sei que parece teoria da conspiração, mas eu entendo que o emburrecimento no Brasil, para mim, é programado. E eu não acredito que nem quando eu começo a falar assim, meus alunos falam lição de moral, né? E eu costumo falar para eles, essas músicas que a gente ouve, esses filmes que a gente tem, esses programas na TV, não são por acaso. E eu não estou falando aqui no contexto de ser crente. É só você olhar um garoto de 8 ou 9 anos na China e olhar no Brasil. Então, ou seja, a gente percebe que há uma preocupação maior com a formação das crianças em alguns países, preocupações essas que nós não temos no nosso. No nosso, você precisa assoviar e chupar cana para formar um bom cidadão. E mesmo assim, o bom cidadão adulto é um bom cidadão que ele insiste em ser bom cidadão. Porque tudo contribui para ele não ser. É só você sugira um rapaz para ir lá para a Zona Sul e roubar cordão de ouro de velhinhas e sugira um rapaz para pegar uma caixa de bananada para vender lá na Zona Sul. Qual que talvez seja abordado com mais facilidade e tratado com mais truculência. Então, nós vivemos tempos difíceis e conversando, né, com o pastor agora há pouco ali, né, sobre o crente barbicha, né, essas coisas todas. Assim, eu absolutamente não tenho dificuldade nenhuma com o crente que vai usar uma barbicha. No meu caso, nunca vai ser barba mesmo, né? Aqui, né, vai ficar só aquelas coisas meio assim. Mas agora, observe bem, há denominações nas quais você é proibido de usar bigode. Você não pode ter barba. No meu contexto denominacional, já teve um período que se você usasse cavanhaque, ia aparecer um obreiro dizendo que você está parecendo o Satanás, né? Porque na caricatura, o diabo tem chifre e cavanhaque. Então, ou seja, a questão toda não é essa, mas como eu falei com o pastor, obedecer o que a gente já sabe já é tão difícil. Eu vou inventar moda. O que está ali, amar o teu próximo como a ti mesmo. Como eu falo com os meus alunos de hermenêutica. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Está ali, ó, claro. Como a luz do dia. E olha a dificuldade que é. Eu vou inventar o que já está ali, que eu já sei, já é difícil. Honra teu pai e tua mãe, né? Quando, por exemplo, é muito comum as mulheres reclamarem, né, de mulheres serem submissas, mas quando eu penso assim, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. Vamos ser sinceros, quem é homem aqui, gente? E assim mesmo se entregou por ela. Tem cara que se bobear, sobe no banco e pede para a mulher matar o rato. Então, ou seja, tempos difíceis, entende? Em que o básico, o óbvio, já é difícil de obedecer. Eu vou inventar moda? Não vou. O que está ali já é complicado, já tem cruz para carregar. Mas eu não quero falar de barbicha de ninguém, vamos para o texto que é minha responsabilidade. A gente tem uma situação em que o povo de Israel vai entrar na Terra Prometida. E se você observar o raciocínio que Deus expressa nos 5 livros, é que aquele povo não sai por uma arbitrariedade divina. Deus caprichoso fala assim, vou tirar esse povo daqui e vou colocar o meu. Se você olhar bem, você percebe que o povo vai vivendo de um jeito em que o caldo já está entornando. Isso serve para todos nós aqui. Lembra? Guarda o que tens para que ninguém tome tua coroa. Aí, às vezes, no nosso contexto do dia a dia, o indivíduo ele poderia ser um bom funcionário, ele poderia
fazer as coisas direito, mas não faz. Até que chega uma hora que o caldo entorna. É aquele caso daquela pessoa que, como ela está casada, e a gente na igreja aprende que só a morte nos separa, e a gente parte do princípio que o cônjuge não vai nos matar, então o que acontece? A gente, fulano nunca vai me largar. Só o que acontece? Às vezes o indivíduo, mesmo desobedecendo a Deus, mesmo incorrendo na separação antes da morte, larga. E a pessoa fala assim, do nada meu casamento acabou. Nada do nada. E então, a gente vai observando aqui que o povo que estava lá foi vivendo de um jeito que Deus precisou falar basta. Que Deus me guarde, que Deus guarde você de um dia ele falar basta pra gente. Toda vez que eu peco, é engraçado porque você não consegue nem pegar direito. Eu peco pensando na fatura, pastor. Aí quando eu peco e penso na fatura, você já não peca mais direito. Porque você sabe que dali vai vir um problema. E aí você já vai se consertando, você nem chega. Ser crente é um negócio complicado, nem pegar direito a gente consegue. E aí nesse caso, peraí, isso aqui pode se desdobrar nisso, naquilo outro. E aí você percebe que a questão em si não é o fato de se Deus vai ficar triste ou não, porque a questão da tristeza de Deus tem a ver com a nossa desgraça. Não é pelo fato, ele não perde nada. Quando Adão e Eva pecam, Deus não perde nada. A dor no coração de Deus é de olhar e falar assim, mas é burro, né? Não, claro, Deus não falaria isso, Deus é muito mais elegante que eu. Mas observem bem, é numa questão como essa que Deus está orientando o povo, olha, vocês vão entrar nessa terra. Não peguem o mesmo caminho, porque se pegarem o mesmo caminho, vai acontecer algo do tipo. E foi o que aconteceu. Então a gente percebe que mesmo Israel sendo eleito, e os povos cananeus não sendo, Deus é justo. Os cananeus plantaram abobrinha, colheram abobrinha. Os israelitas plantaram abobrinha, não colheram maçã. E aí você percebe que Deus alerta, manda profeta, faz, acontece, mas profecia boa é aquela, né? Eis que vejo um carro zero na tua garagem. Ó, o Batista até chupa dente. Agora, a pergunta que a gente faz é, conserta a tua vida. Não gostei desse pregador. Entendeu? Então, os caras vinham sem medo. Não era como hoje, que a gente pensa bem. Pô, eu vou perder meu emprego, eu vou perder a namorada, eu vou perder esse cargo, vão ficar chateados comigo. Não era assim. Os caras estavam dispostos a morrer. E então, vindo para cá, antes de toda essa desgraça que você já conhece, a gente já conhece o período pós-exílio, o exílio, o pré-exílio, mas eles aqui não. Eles só sabem que vão entrar na terra. A terra que manda leite e mel. A terra prometida. Agora nós vamos viver felizes para sempre. Só que a nossa vida é construída. Você não é quem é por acaso. Você tomou decisões. Você escolheu namorar alguém, casar com alguém. Você escolheu morar num lugar, você escolheu não morar em outro. Quando eu converso com os meus alunos, eu falo assim, olha, a vida não é videogame, vai chegar uma hora que vocês não vão mais poder voltar atrás. E quando você lembrar que seu pai pagou inglês, quando você lembrar que seus pais pagaram escola particular, quando você lembrar que foram gastos reais e reais para jiu-jitsu, para inglês, para natação, para não sei o que lá, e que você ficava dormindo no curso, você ficava querendo ser o popular da escola, você ficava arrumando confusão, andando com a turma do fundão, e saber que na hora do emprego, você poderia falar inglês, mas não vai falar. Você poderia fazer o cálculo, mas não vai fazer. Você poderia escrever direito, mas não vai. E você saber que você teve todas as chances do mundo. Aí, é claro, obviamente é normal que eles não consigam enxergar como eu estou enxergando.
mas pelo menos em alguns deve cair a ficha. E é isso que Deus está fazendo aqui. Deus está chegando para esse povo que está na infância, para dar um alerta. E quando nós olhamos os versículos 10, 9, ou 10, 11, 12, nós observamos o seguinte: e Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Então, a gente, por exemplo, está vendo, né, que há uma recomendação periódica. Aquele trabalho de mãe, aquela coisa repetida, repetitiva. Até porque, se nós observarmos bem, nós somos quem somos por causa dos hábitos. Por exemplo, eu ouvi falar, não sei se é verdade, que você beber café depois do almoço, você prejudica a absorção de ferro do feijão. Não sei se é verdade, mas eu estou lascado, porque assim, depois do almoço, se eu estiver na casa de alguém, eu pergunto, tem café? O certo é esperar oferecer. Mas já é um hábito, está enraizado. Se eu estiver num barzinho, num restaurante, tem café? Em casa eu nem pergunto. A esposa já traz. Então, ou seja, é algo que faz parte da minha vida. Se o médico falar assim, você precisa suspender a ingestão de café, vai ser uma batalha. Se alguém me perguntar, você é viciado em café? Não. Mas vai ser uma batalha. Peraí, é ou não é? Não sei. Porque eu nunca tive crise de abstinência de café. Mas eu sei que eu tenho esse hábito. Entende? Eu tenho uma irmã que na adolescência era assim com Coca-Cola. Não tinha um dia que minha irmã não bebesse Coca-Cola. Então, hábito é desse jeito. Hábito tem a ver com atividade física. Eu, por exemplo, se eu ficar uma semana sem treinar, eu fico mal-humorado. Eu me sinto incomodado. Algo não está bem na minha vida. Eu me sinto meio que angustiado. Tem alguma coisa errada. Hábito. Tem gente que se ficar sem o WhatsApp tem um treco. Tem gente que se ficar sem internet um dia, morre. Então eu não sei se você consegue perceber que isso tem a ver com algo que é a tal da boca torta com o uso do cachimbo. Nós somos animais de hábitos, nós nos habituamos. Então quando a gente pensa em educação, a gente pensa em quê? Vamos usar essa nossa inclinação com inteligência para nós mesmos? Eu ouvi uma frase que eu não sei de quem é, eu gostaria muito, até procurei no Google e não achei. O seguinte, ou você aumenta o sacrifício ou diminui o sonho. E eu achei isso tão legal, mas tão legal, porque é uma alternativa que você tem. Você não é obrigado a sonhar alto, você não é obrigado a se sacrificar muito. Eu lembro que eu fui pastor de um rapaz que foi para o colégio naval, e é interessante, um monte de gente querendo entrar no colégio naval, depois que ele entrou, ele saiu porque ele quis fazer o mínimo. Mas estava podendo, né? Então o cara ele era muito inteligente, muito bom mesmo. E eu lembro que um final de semana fui fazer uma visita na casa dele, só que os pais dele não estavam porque foram a uma festa. Quem me atendeu foi ele. Falei, cadê seus pais? Ah, foram numa festa assim, assim, assim. E teu irmão? Foi com eles. E você? Estou estudando, né? Ou seja, ele não era um gênio porque era um gênio. Ele tinha um hábito. Então, voar alto para ele era rotina. E aí, quando eu olho para isso, eu penso, poxa, peraí. A gente pode ir para o próximo nível se a gente abandonar os hábitos deste nível aqui. Mas quem quer? Esse é o caso. Quem quer? Quando a gente pensa em educação, que tipo de crente eu quero ser? Que tipo de igreja queremos ser?
Que tipo de pastor eu quero ser? Que tipo de batista eu quero ser? Aquele que dá o bicão para frente esperando o juiz apitar? Tranquilo. Só não se frustre, só não reclame, não inveje e não acuse as pessoas que atingem aquilo que você não atingiu. Não diga que foi por falta de oportunidade. No meu caso, o discurso é porque é preto. Fulano não conseguiu porque é preto. Não sei o que lá porque é preto. Eu sei que é o seguinte, é o que eu falo para os meus alunos. Na hora de matar a aula, não lembrou que era preto. Na hora de namorar com a doida, na hora de namorar a doida, não lembrou que era preto. Na hora de se envolver com droga, não pensou que era preto. Ou seja, nas decisões erradas, não estava nem aí para a cor da pele. Quando viu que o mercado é difícil, quando viu que o bicho pega, que tem gente, você pode ser o melhor nessa escola, mas no concurso você é só mais um. Tem um monte de gente que é melhor na sua própria escola. Aí você olha, por exemplo, no aspecto evangelístico. Ah, fulano prega heresia, mas bota a cara. E eu? Hoje a gente não pode mais pregar no trem. E eu lembro que no meu tempo de seminarista, meu apelido era pregador de trem, porque eu falo alto, né? E aí nisso era engraçado que era comum batista e presbiteriano criticarem os pregadores de trem. Quando vinham reclamar comigo, aí eu não me aguentava. Eles falam errado, mas eles estão lá. Nós estamos fazendo o quê? A gente está aqui, na salinha, discutindo os rumos da igreja, discutindo o neopentecostalismo, mas eles estão lá. Eles estão no presídio. Eles estão na favela. Eles estão no trem. Então a gente não pode reclamar da igreja deles crescerem pregando coisa que a gente acha errado. Porque a gente que prega certo, a gente está fazendo o quê? Tomando conta da vida do pastor. A gente está fazendo o quê? A gente está chegando depois e saindo antes da atividade da igreja. A gente está fazendo o quê? A gente não está ensaiando para cantar. A gente está fazendo o quê? A gente está fazendo de qualquer jeito. E aí vai reclamar que a outra igreja que prega errado cresce? Esse é o caso. Milton Nascimento fala que o artista tem que ir onde o povo está. E o pregador não? E aí? Conversando com alguns professores, geralmente a conversa é: você vai ficar se esforçando muito, mas o aluno não quer aprender, a família não se compromete, a instituição não te valoriza, você vai ganhar pouco. Eu falei, mas eu não estou fazendo isso por causa dos outros, estou fazendo por causa de mim. Eu quero ser o professor que eu gostaria de ter. Eu quero aprender. Para mim o conhecimento é uma coisa boa. Tem coisas que eu não sei e converso com o meu filho, sobre principalmente o universo dos games. Eu bato papo com os meus alunos sobre as aulas de matemática, de história, de inglês, para eles me passarem alguma coisa. Porque a última vez que eu botei o pé num banco de escola foi em 1994. Ainda bem que o pastor me chama de jovem. Então, observe, fazendo conta, né, irmão? Isso é feio. Então, observe bem, né? Então, são situações que, assim, para mim, conhecimento é tesouro. Mas fulano vai para a boca. Eu falei, vai para a boca sem fazer conta direito? E aí? Aí vai errar no cálculo, como é que vai ser lá? Não, mas isso é só o gerente. Eu falei, não quer progredir na carreira não, pô? Aí eles tudo ficam com o olho arregalado. Bandido hoje entende de informática, contabilidade, matemática. Olha a farra do INSS. Não é qualquer bandido que faz isso não, gente. Bandido que foi para a escola para comer merenda não está na máfia do INSS não. Ou seja, os filhos das trevas são mais cuidadosos que os filhos da luz. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que nós somos obrigados a ser perfeitos, até porque nós não temos como ser. Mas é aí onde está a questão da educação. Como eu faço para ser melhor? Como eu faço para vencer essa tentação?
Como eu faço para me tornar uma pessoa mais espiritual? Como eu faço para me tornar uma pessoa menos carnal? E a questão não é a máscara para as pessoas olharem para mim. Porque se você for o crente mais consagrado da igreja, vai ter gente falando mal de você. A questão não é essa. O teatro na vida evangélica funciona mais do que a virtude. Outro dia, eu saindo, minha esposa falou para mim: Roberlão, você é um homem de Deus. Eu falei: mas parece? Ser só não basta hoje em dia. A questão é se parece. Parece que eu sou? Porque tá cheio de canalha que parece. E aí? Então eu não sei se dá para perceber que o que está em questão não é bem o que vão pensar de você, mas quem você entende que você precisa ser. Não vamos esquecer que o nosso Senhor e Mestre foi chamado de bebedor de vinho, que expulsava demônio da parte de Beelzebul. Então eu não estou falando aqui para você melhorar por causa do marketing. Vamos e venhamos. Eu, por exemplo, quando eu converso, né, com as meninas, eu falo assim: eu não consigo entender por que o cara que é bom em matemática não chama a atenção de vocês. Por que o cara que é gentil, que é educado, não chama a atenção de vocês? Por que tem que ser um madrinho do grau, né? Com a tornozeleira na canela? Por que é esse cara? E aí muitas vezes o menino ele começa a fazer coisa errada para chamar a atenção das meninas. E aí ele perde uma grande oportunidade de ter um bom futuro. Então não sei se dá para observar que a dica que a gente tem na Bíblia é o que, olha, você precisa se tornar alguém melhor, para que você não seja a causa da sua própria destruição. Ah, foi o diabo. Não foi sozinho. Não foi. O diabo me tentou numa fraqueza que eu tinha. E como eu faço para me robustecer? Como eu faço para me fortalecer? Por exemplo, em relação à nutrição, eu e minha esposa estamos em polos opostos. Ela come jiló, quiabo, vagem, essas coisas todas. Eu comia enquanto apanhava. Depois que minha mãe parou de bater, eu parei. Só que hoje, eu percebo que eu preciso, como eu converso com meu filho, eu não vejo mais comida como sinônimo de prazer, mas como sinônimo de combustível. Eu estou envelhecendo. Daqui a 10 anos, meu filho está com 18. E eu vou estar com 61. Como é que eu vou acompanhar esse garoto? Então eu não sei se você consegue observar que assim, eu preciso de saúde. Quando eu vou treinar, os meninos estão tudo pensando em ficar grande. A minha preocupação é a articulação. Se o joelho der ruim, eu não treino semana que vem. Aumenta essa carga. Não, meu cotovelo. Faz isso. Não, meu punho. Entende? O cara da farmácia veio me vender um negócio. Eu falei, o preço está aí. Aí eu vi o cara olhando a nota fiscal, sem os óculos. Que inveja. Então, ou seja, olha como a educação é importante. Meus pais não viveram essa era de informação que eu vivo hoje. Hoje eu penso, peraí, isso aqui é rico em colágeno, eu preciso de colágeno, isso aqui tem testosterona, eu preciso de testosterona, vitamina D, eu preciso dessas coisas. No meu tempo de garoto, as pessoas da minha idade nem sabiam o que era isso. Eu tenho essa chance. Então eu posso ter uma velhice melhor, por quê? Educação. Eu posso me precaver de mais infortúnios por causa de educação, coisa que meus pais não tinham. Então hoje eu estou acompanhando, poxa, minha mãe teve diabetes, como é que eu faço para evitar ou retardar? Tive histórico de AVC, meu Deus, o que dá trombose, embolia, não é isso? Né? Então, histórico de AVC, embolia, não sei se teve alguém que infartou na minha família, mas ou seja, essa questão de circulação. Então, água direto. Eu tenho uma preocupação com isso, mas isso é o quê? Educação. Aí temos alguém que fala assim, mas espera, eu não estou entendendo, ele foi para Deuteronômio, saiu de Deuteronômio e nunca mais voltou. Não, eu estou ainda aqui.
Porque justamente essa atitude aqui que Deus está dizendo para que eles tenham é que faria a diferença para que eles não fossem escravizados. Mas não ouviram. Não ouviram. Então, por exemplo, nós observamos aqui a recomendação, né? Versículo 12. Reúnam o povo. Quem? Que povo? Aí você vai reparar, está lá. Homens, mulheres, crianças. Então, a formação no nosso contexto aqui cristão, mas nesse caso aqui, a formação bíblica não é algo restrito aos homens, não é algo restrito às mulheres, é algo que alcança os homens, as mulheres e as crianças. Até talvez alguém diga, ué, mas cadê os adolescentes? Adolescência é um conceito inventado. Então a gente tem a criança, chega a fase da criança se tornar um adulto. O que a gente tem é a puberdade. Claro que, obviamente, a adolescência é um negócio tão cultural que hoje em dia um cara de 40 anos se comporta como tal. E uma criança de 10 anos se acha adolescente. Para você ver como o negócio é virtual. A puberdade não, a puberdade está ali. Então, nesse caso, nós observamos aqui o seguinte: reúnam o povo. Todos. Todos. Todos precisam de formação. E aí a gente verifica homens, mulheres, crianças. E a recomendação é até os estrangeiros que moram nas suas cidades. Porque a gente sabe que naquele contexto havia uma situação de pessoas que eram levadas como escravos. Havia aquelas pessoas que queriam fazer parte do povo. Quer fazer parte do povo? A regra é essa. Você não é obrigado a pertencer ao povo de Israel, mas se pertence, haja como tal. Não no caso do escravo, obviamente. Aí você olha para uma situação como essa, só abrindo parênteses que não tem a ver com isso aqui, mas é sempre, hoje em dia, eu tenho reparado que boa parte dos inimigos da igreja são os próprios crentes, né? Então, aí quando a gente fala sobre escravidão, tá vendo? A Bíblia reforça o machismo, a escravidão, e não sei o que lá, e tudo tal. E aí eu costumo dizer, era o meio de produção que tinha, gente. Hoje a gente tem o capitalismo, não quer dizer que o capitalismo seja a melhor coisa do mundo, mas é o que tem. Há décadas estão tentando implantar o comunismo, mas quando tentam implantar o comunismo é pela via do socialismo. E o socialismo também não mostrou ser uma coisa muito boa. Nada do homem é perfeito. E aí, claro que, como os irmãos falaram hoje pela manhã, ideologicamente, a ideologia que A prega, ou que B prega, ou que C prega, é o melhor dos mundos. Só que nada como a realidade que se impõe, né? Eu posso dizer que sou um jabuti. Eu posso dizer que sou uma loira de olhos azuis. Eu posso dizer. Só que a realidade se impõe. E aí, nesse caso aqui, exemplo infeliz, né? Apaga o loira de olhos azuis, fica só com jabuti. Então, nesse caso aqui, observem. O texto está dizendo, reúnam. Reúnam para quê? Ouvir, aprender e seguir. Ouvir, isso é tranquilo para a gente. Porque crente fala a beça e os outros crentes ouvem a beça. Só que o que está em questão aqui não é só falar. Porque a gente não vai ficar se detendo apenas no conhecimento. Fulano sabe? Tá, e daí? Sabe. Tá, sabe. Legal, parabéns. Como eu falei agora há pouco, dos tradicionais criticando os pentecostais. Hoje nem tanto, mas há algum tempo atrás, os tradicionais sabiam mais. Tá, e daí? E daí? Sabiam. Mas o que fizeram? Então, nesse caso, a questão não é apenas ouvir, não é apenas reter o conhecimento, mas aprender.
desenvolver habilidades. A partir do momento que você aprendeu a andar de bicicleta, você tem uma habilidade nova. A partir do momento que você aprendeu a amarrar o cadastro, você tem uma habilidade nova. A partir do momento que você aprendeu inglês, você tem uma habilidade nova. Ah, eu fiz 9 anos de inglês. Tudo bem, então vamos começar a conversar? Não, não é bem assim. Ouviu? A pergunta é, aprendeu? Essa é a situação. É muito comum que às vezes os alunos reclamem comigo, por que eu não dou aula livre? O aula livre deles significa o quê? A gente ficar lá 40 minutos com eles fazendo o que eles quiserem. Aí eu falei, imagine que você foi a uma padaria, mas aí o padeiro que tinha o trabalho de fazer o pão não fez o pão. Você vai a uma lanchonete, a pessoa que deveria servir o refrigerante para você não serve o refrigerante. Da mesma forma, eu estou aqui e não trago conteúdo para você aprender. Eu estou roubando você. Me rouba-te! Né? Então, é desse jeito. É mal barato, gente. Você, às vezes, cheio de vontade de ensinar, mas coisas da vida. Mas observe bem a situação. Conhecimento, o cara ouviu. Ele ouviu o que é substantivo, ele ouviu o que é adjetivo. A pergunta é, na hora de falar. E aí, na hora de escrever? Aí o cara aprende um monte de coisa. Quando chega na hora de falar, ele fala, eu estava lá. E agora? Percebe? Nós, muitas vezes, no que se trata de vida cristã, nós confundimos ser evangélico, da religião evangélica, pertencente ao cristianismo, com ser um seguidor de Jesus. Parece a mesma coisa, mas não é. Há 2 semanas, acho que foi há 2 semanas atrás, eu estava no programa Os Arrebatados, eu estava falando sobre isso. A discussão era se a gente faz na mesma proporção que ora. Né? O crente, ora por mim, vamos orar por isso, vamos fazer um clamor. Tá, mas o que a gente está fazendo? E aí eu estava falando que muitas vezes a gente confunde ser cristão com a cultura. Com a cultura. Eu, por exemplo, quando eu me recordo, né, do meu tempo longe da fé e da fé para cá, eu tenho mais da metade da minha vida no ambiente batista, né, e a outra metade fora do evangelho. Bem menos que a outra metade. E quando eu lembro das pessoas que me feriram, os meus irmãos de fé me feriram mais do que meus amigos de copo. E eu não consigo achar isso normal. Para mim isso é absurdo. Porque que pregação nós ouvimos que ensinava a odiar? Que louvor que nós cantamos que ensinava a ser falso? Se nós pensarmos doutrinariamente, todo o conteúdo de culto é falando sobre melhorarmos como pessoas. Pode reparar, qual o adorno dessa vida? Se tua igreja toda andar em santa união, vem e visita a tua igreja, pode reparar. A gente está sempre pedindo a Deus ou falando para Deus alguma coisa que implica mudança, melhora. Então, como é que a gente consegue mentir, trapacear, dar calote, intriga? Porque a questão não é só ouvir. A questão é aprender. E quando eu falo aprender, eu estou falando de apreender. É algo que entra em você e começa a fazer parte da sua vida, como andar de bicicleta. Você não é mais a mesma pessoa. Então, quando nós observamos aqui, reúnam para que ouçam e aprendam a temer ao Senhor. Não para que apenas ouçam, mas que aprendam a temer ao Senhor. E esse temer ao Senhor não é aquela coisa de assim, olha, eu não vou fazer isso porque Deus vai me pegar. Então se Deus não pegasse, eu faria. Eu não vou fazer isso porque eu não devo fazer isso. Vai prejudicar a minha vida, vai prejudicar a vida de outras pessoas e por isso Deus não quer.
Então quer dizer que se Deus não mandasse para o inferno, eu faria, já que Ele não vai mandar para o inferno. Entende a situação? Então muitas vezes a pessoa ela não consegue perceber que temer ao Senhor transmite aquela ideia de, poxa, eu não vou fazer algo que eu sei que Ele não quer que seja feito. É como, por exemplo, quando eu escrevo sermão lido, eu mostro para a inteligência artificial e peço o seguinte, reduza a contundência do meu sermão, porque eu sei que a minha fala é agressiva. Eu sei que é. Eu sei que, por exemplo, tem gente que ou me chama várias vezes como vocês, ou não me chama nunca mais. Eu sei disso. E eu sei que isso não tem necessariamente a ver com Deus. Eu poderia dizer, você está faltando com a verdade, em vez de falar, você está mentindo. É uma habilidade que eu não tenho ainda. Né? Não sei se vou aprender. Aquela coisa de você falar, mas falar daquele jeito. Né? Eu lembro que eu tinha um pastor que ele falava tão difícil. E ele brigando com a igreja, temos que sair dessa letargia. Ninguém ficou chateado com ele. Todo mundo saiu do culto, tranquilo. Eu não tenho essa habilidade, quero aprender. Porque eu reparei que, muitas vezes, o que dificulta a vida do pastor não é o fato dele ser inteligente ou não. É de ele ser habilidoso. O problema é que, eu sendo habilidoso, eu vou continuar sendo crente? Essa é a preocupação. Porque eu até quero ganhar dinheiro, mas não às custas de maldade, não às custas de manipulação. Esse é o caso. Aí talvez alguém diga, mas o que tem a ver ganhar dinheiro ou não? Porque muitas vezes a motivação das pessoas não é o crescimento, não é o desenvolvimento das pessoas, mas é o seu no final do mês. Olha a contundência aí de novo, gente. Olhem por mim. Eu tenho que aprender a ser mais habilidoso. Eu não seria um bom político, gente. Principalmente na Baixada, mas aí é outro assunto. Então, nesse caso, nós vimos a importância de aprender a temer. Aprender a temer. Lembrei o que eu queria falar, acabei falando demais e não falei o que eu queria falar. O que eu queria falar aqui é o seguinte, devido à minha fala contundente, as pessoas que estão devendo, mas não me contaram, elas acham que alguém me contou. E eu estou mandando ir direto. Porque eu largo o prego sem pena. Só que se no auditório tiver aquela pessoa que compartilhou o problema comigo, eu me sinto muito constrangido de falar. Porque eu sei que vai doer naquela pessoa. Lembra que eu falei que eu peco? Se eu tivesse pecado e abrisse o meu coração com você, e você falasse coisas como se eu fosse perverso, como eu me sentiria? É simples, eu me coloco no lugar da pessoa e aí eu sou mais dosado na hora de falar, porque eu não sei. Eu parto do princípio que está todo mundo igual a mim e está todo mundo dizendo amém contra aquele pecado ali. Aí talvez você diga, o que isso tem a ver com temor ao Senhor? Tem a ver com aquele sentimento de assim, Deus é muito importante para mim. Lembra quando a mulher de Potifar parte para cima de José? E aí José, desesperado, ele fala assim, peraí, eu não posso fazer isso com o seu marido, e eu não posso fazer isso com o meu Deus. Observe bem, a preocupação dele ali tinha a ver com lealdade. Com lealdade. O marido daquela lambisgoia acreditou nele. E mesmo Deus deixando ele passar tudo que ele passou, ele entendia que Deus sabia por que ele estava passando naquele momento, por aquele momento. Tanto é que quando os seus irmãos pensam assim, agora que nosso pai morreu, ele vai se vingar da gente. E ele fala, olha, foi Deus quem estabeleceu isso. Relaxem. De boas. Então, nós vimos aqui, aprendam, ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente as palavras desta lei.
E aí eu fiz uma intertextualidade, né, entre ouvir, aprender e seguir, com aquilo que os executivos chamam de chá: conhecimento, habilidades e atitude. Então, eu tenho um conhecimento que me gera certa habilidade e que, de alguma forma, contribui para que eu tenha uma atitude. Atitude é um jeito de reagir. Por exemplo, vamos supor, você olha, né, para um camarada que 4h30, 5h30 da manhã, para no ponto de ônibus, aponta uma arma para pessoas que vão pegar o ônibus para ir trabalhar. E aí nisso a pessoa dá aquele celularzinho pobre, recebe um bom de um esculacho, porque não está dando um celular bom para o bandido, né? Se não for agredido fisicamente. Quando você se depara com isso, qual é o seu jeito de reagir? Você fica indignado. Tem que ser muito mosca morta para olhar para isso e não ficar indignado. É um jeito de reagir. Mas, se você é daquele pensamento de que o cara roubou porque não teve oportunidade na vida, você entende, tá certo? A sociedade tem que pagar por aquilo que fez com o menorzinho. Entende o que é atitude? Então nós observamos aqui, né, que eu recebo um conhecimento, desenvolvo uma habilidade, mas não basta ter habilidade. Qual é a atitude? É uma atitude correta? E aí é nessa hora que a gente tem que pensar. Fulano é um exímio músico, mas qual é a atitude? Qual é a motivação dele? Por quê? Beltrano prega muito bem, tudo bem, mas qual é a atitude? Qual é a motivação? Qual é o seu jeito de reagir às coisas? Obviamente, eu confesso, a parte ruim para mim de ser professor é quando a pessoa que você quer ajudar, ela acha que você é inimigo dela. Seja no nível superior, né, que eu dou aula para alunos de seminário, seja no nível básico, em que você cobra do cara. Eu não sou aquele cara que dá ponta, eu sou o cara que dá trabalho. Então eu sempre dou alguma coisa para o cara fazer, para ele entender que eu não dei nada para ele. Eu quero que ele tenha aquela sensação de eu conquistei. Só que na cabeça dele, eu não sou legal por ser assim. Ele não consegue perceber que eu estou me importando com ele. E aí, muitas vezes, o que a gente faz? Pô, esse cara age desse jeito, vai me provocar, vai me tirar o equilíbrio, vai fazer alguma coisa para me irritar, e aí eu vou entrar no jogo psicológico com ele. Só que aquele caso, eu sou pastor, gente, eu lido com um adulto mal criado, eu não vou lidar com adolescente. Eu lido com gente que poderia ser meu pai, que é mal criado, com atitude infantil. Eu não vou ter paciência com um cara de 14 anos. Para mim é tranquilo lidar com adolescente. Mas observa bem, é atitude. Eu poderia ter uma atitude vingativa, tentar prejudicar o cara com muito jeito, entende? Eu poderia fazer um monte de coisa, mas qual é a atitude que você tem frente à adversidade? É uma atitude corajosa ou é uma atitude covarde? É uma atitude positiva ou é uma atitude negativa? Então a recomendação bíblica é o quê? Ouça, aprenda e siga. Adquira o conhecimento, desenvolva habilidades e tome uma atitude positiva. E a recomendação aqui, para a gente fechar, olha, ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. E aí o versículo 13, os seus filhos que não conhecem esta lei, terão de ouvi-la e aprender a temer ao Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. Ou seja, passe o bastão para frente, deixe um legado. Sabe quando você, por exemplo, vê um jovem crente, e aquele jovem crente, ele reproduz todas as birras dos pais? Sabe quando você vê um jovem crente, e ele reproduz a piedade dos pais?
Isso não é na palavra. Isso é na conduta. Então, geralmente, eu sei que não é regra geral, mas muitas vezes quando você lida com uma criança e um adolescente problemático, aí você vai cavar um pouco mais a fundo, você encontra alguma coisa. Eu não estou dizendo que a culpa sempre vai ser dos pais. As pessoas são livres, elas tomam decisões. Mas às vezes o pai cobra e a mãe é frouxa. Às vezes a mãe cobra e o pai alivia. E se o filho percebe que tem esse jogo político, o que ele faz? Meu pai não deixou, eu vou na mãe. A mãe não deixou, eu vou no pai. Entende? Então é aquela situação de, assim, como você vai ver, o cara não é disfuncional à toa. E a intenção aqui não é deixar nenhum pai nem mãe com culpa, mas a gente acendeu o alerta de que a questão não é o que estamos falando, é como estamos vivendo. Esse é o caso. Porque boa parte da influência que eu tenho sobre o meu filho, eu já reparei que não tem a ver com o meu discurso, tem a ver com a minha vida. E essa é a parte que me enche o coração de temor no peito. Porque, pastor, eu sei que eu não sou perfeito. E eu vejo que o meu exemplo é mais forte que o meu discurso em casa. Agora, como é que eu vou dar um bom exemplo? Lembra? Ouvindo, aprendendo e colocando em prática. Então, eu vou ter conhecimento, habilidade e atitude. Eu preciso mudar como pessoa. Sabe andar de bicicleta? Eu vi um curso, eu vi uma palestra, eu assisti um podcast. Tá, mas faz aí. Você sobe, mantém o equilíbrio, olha para frente. Tá, mas faz aí. Então, você pega a bicicleta, você senta no banco, vai, bota o pé no pedal, aperta e segue. Tá, mas faz aí. Então, repetido, você olha para frente, não olha para o chão não olha para a roda. Segura firme, nem para um lado nem para o outro. E vai. Tá, mas mostra aí. Então. Entende? Não tem como. Tem um ditado que diz que as palavras emocionam, mas os exemplos arrastam. Fiquemos de pé. Deus, não sei até quando nós teremos oportunidade para mudar de atitude. Não sei quanto tempo ainda temos para aprender e adquirir conhecimento. Não sei quantas oportunidades ainda teremos para o desenvolvimento de habilidades. Mas eu sei que hoje Tu estás nos dando mais uma chance. E nós te agradecemos por isso. Não somos perfeitos. Nosso coração não é bom. Precisamos da Tua graça. Precisamos da Tua bondade sobre as nossas vidas. Precisamos também de vergonha na cara, Deus. E sabemos, Pai, que não é tão fácil. É fácil ver defeito nos outros. É fácil falar mal dos outros. É fácil ter opinião e ter solução para problemas alheios. Mas nós sabemos, ó Deus, a dificuldade que é mudar de atitude. Nós sabemos a dificuldade que é instalar novos hábitos. Por isso, sabemos que não basta ter consciência do problema. Precisamos do Senhor para nos ajudar a vencer, a resolver esses problemas. E nessa hora, Deus, eu provoquei a reflexão dos Teus filhos, mas eu não tenho como dar poder a eles. Mas eu sei que o Espírito que o Senhor nos deste não é espírito de covardia, mas é um espírito de poder, de amor e de moderação. E que esse equilíbrio, esse amor e esse poder em nós nos transforme a cada dia mais parecidos com Jesus. Mesmo que isso prejudique a nossa imagem, mesmo que falem de nós aquilo que não merecemos, mesmo que pensem de nós aquilo que não corresponde ao fato, mas que ainda assim, quando o Senhor aparecer, nós ouçamos:
vinde benditos de meu Pai. Essa é a oração que fazemos para a tua glória, na força do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Então, meus irmãos, que Deus a todos abençoe. Eu devolvo a palavra para o pastor, né? E trouxe livros lá, tá? Tem de 10, tem de 20 e tem de 30. Se você quiser me ajudar a ficar rico, agradeço. Obrigado. Esse é o Robert. Deus abençoe o ministério, esse propósito. Nós estamos chegando aqui.